Olá turma, aqui é o professor de Física, meu nome é João Paulo, como vocês lembram. A gente vai começar a falar hoje sobre um conteúdo novo, tá? Que é sobre vetores. A gente vai dar continuidade na matéria. A gente precisa falar sobre vetores para depois falar sobre o próximo tópico que está relacionado com vetores, e a gente vai definir direitinho o que é um vetor, tá? Então vamos lá. Na física, tudo aquilo que você consegue medir é chamado de grandeza física, tá? Só que as grandezas existem dois tipos: as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que, para ser considerada completa, eu tenho que fornecer algumas informações a mais. São 3 informações. Já uma grandeza escalar é uma grandeza que não precisa dessas informações. Se, por exemplo, eu falo assim para você: levanta e anda 2 metros. Aí você sabe que você tem que levantar e andar 2 metros. Mas para onde você vai andar 2 metros? Poderia ser para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Então eu deveria complementar. Isso é o exemplo de uma grandeza vetorial. Agora, se eu falar, essa caneta aqui ela tem 20 gramas, é a massa dela, é uma grandeza física, 20 gramas. Eu preciso complementar alguma coisa? Se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Não. O tempo, são 7 da manhã. Bom, será que a informação foi completa? 7 da manhã? Sim, você entende que isso é a hora, uma grandeza física, eu não preciso complementar, né? Se é para a direita, para a esquerda. Diferente, eu falo, tem um carro passando numa estrada a uma velocidade de 60 km por hora. Aí você pode até imaginar, pô, essa informação está completa, mas para onde que ele está indo? Se ele está se movimentando, ele está se movimentando para algum lugar. Então eu deveria complementar. Ele está indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Eu teria que dar mais algumas informações. Isso são exemplos de grandezas vetoriais, tá? Então as grandezas vetoriais, elas carregam essas 3 informações. Então aqui pra gente, ó, como exemplo, aqui eu tenho um vetor, aonde, galera, olha só, sempre eu vou representar aqui, o vetor é representado por essa seta aqui. A essa seta eu vou associar uma letra, sempre com uma setinha apontada para a direita, para você saber que esse cara é um vetor. Porque quando eu coloco assim, ó, V, a gente sabe que V é velocidade. Agora, se eu coloco uma setinha em cima, eu já estou considerando como sendo uma velocidade vetorial, que aí fica um pouquinho diferente. Então, toda vez que tiver uma letra com uma setinha em cima, eu já sei que eu estou falando de vetor, tá? E os vetores são representados assim, ó, por setas. Aqui é o início e aqui é o final dele. Um outro vetor aqui qualquer, ó. Aqui está o início do vetor e aqui está o fim do vetor, tá? Então a pontinha da seta é sempre o final do vetor. Como é que a gente lê isso aqui? A gente vai ler vetor A é esse aqui e o outro é o vetor B. Bom, quais são as informações que esses vetores carregam? Eles carregam essas informações aqui. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de grandezas vetoriais. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Deslocamento também, falei para você, levanta e anda 2 metros, é uma grandeza vetorial. Aceleração, força, tem outros que a gente vai vendo depois, tá? Mas a princípio aquelas ali são as principais que eu coloquei para vocês, pelo menos para esse momento. Bom, quais são as informações que um vetor carrega? Ele carrega 3 informações. A primeira delas é chamado de módulo ou intensidade, que é a mesma coisa. O que é o módulo? É o tamanho do vetor. É como se você pegasse o vetor e medisse esse tamanho aqui, ó. Isso é módulo. Ou intensidade, que é a mesma coisa, tá? Além do módulo, ele carrega uma direção. A direção é a linha aonde o vetor está inscrito. Essa direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser na diagonal, né? Então, são várias direções possíveis. O sentido é para onde o vetor aponta. Esse vetor pode apontar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então essas são as informações que um vetor vai carregar. Então aqui agora na próxima slide eu tenho um exemplo para a gente poder ver. Olha só para aquilo ali. Então, ó, aqui eu tenho o vetor A. Quais são as informações que esse vetor A carrega? Tá vendo aqui que o tamanho dele, ó, é de 3 centímetros? Então esse é o seu módulo, é a sua intensidade, 3 centímetros. Qual é a direção que ele está e qual é o sentido?
A direção, ele está na direção vertical, ele está em pé, ó. Se estivesse deitado, seria horizontal. Qual é o seu sentido? Para onde que ele está apontado? Ele está apontado para cima. Então tá aí, tá vendo? Essa setinha aqui, ó, que é o vetor A, ele está carregando essas três informações ali. O seu tamanho, que é o módulo, a direção e o seu sentido. Não confundir direção e sentido, tá, galera? Direção pode ser vertical, horizontal, transversal. Sentido é para onde o vetor aponta, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Só tomar cuidado para não confundir isso. Bom, quando que a gente considera que dois vetores são iguais? Dois vetores iguais, eles têm que carregar exatamente as mesmas informações. Quais são essas informações? O mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Está aqui, por exemplo, ó, vetor A e o vetor C têm o mesmo tamanho, os dois estão na vertical, os dois estão apontados para cima, que é o sentido, então está tudo igualzinho. Então esses vetores realmente são iguais, tá? Vetores opostos. Os vetores opostos, um vetor para ser oposto ao outro tem que ter a mesma direção, tem que ter o mesmo tamanho, a única diferença é o sentido deles. Igual tá ali, ó. Aqui eu tenho o vetor A e aqui eu tenho o vetor menos A. Esse sinalzinho de menos que está aqui é para indicar que esse vetor é oposto ao primeiro. Então, se o vetor A positivo está na vertical e para cima, o A negativo vai estar na vertical e para baixo. Resumindo, o vetor oposto, a única coisa que muda é o sentido. Se um estiver para a direita, o negativo vai estar para a esquerda ou vice-versa. Isso ali eu coloquei para vocês. E vetores diferentes. Para o vetor ser diferente do outro, basta que uma dessas características aqui, ó, seja diferente. Então, por exemplo, ali, ó, o vetor A e aqui o vetor B. Eles têm a mesma direção, que é a horizontal, tem o mesmo sentido, os dois são apontados para a direita, a única diferença deles é o tamanho, é o módulo. Então eles são diferentes. Aquela outra situação ali, ó, eu tenho o vetor A aqui na vertical e o vetor B na horizontal. Então qual é a diferença entre eles? Eles não têm a mesma direção e nem o mesmo sentido. Então essa é a diferença entre os dois vetores. Soma de vetores, galera. Assim como na matemática a gente consegue pegar 1 kg de feijão, somar com mais meio quilo de feijão, a gente consegue fazer operações matemáticas, aqui com as grandezas vetoriais também. Quando a gente soma vetores, não necessariamente a gente vai realmente somar. No caso aqui, a soma de vetores significa juntar vetores. Nem sempre vai ser uma soma, vai depender das situações, eu vou mostrar caso a caso para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho o vetor A e aqui eu tenho o vetor B, tá? Eles têm a mesma direção? Sim, os dois estão na horizontal. Tem o mesmo sentido? Sim, os dois estão apontados para a direita. Então como é que eu calculo a soma entre eles? Eu represento por, aqui ó, vetor A mais o vetor B, mas não necessariamente a gente vai somar. Nesse caso aqui, como os dois estão apontados para o mesmo lado, a junção dos dois vetores realmente vai ser uma soma entre eles. A gente realmente vai somar o vetor A mais o vetor B. Então eu vou pegar aqui o valor do A e vou somar com o valor do B. Vai dar um vetor grandão assim, ó. Esse vetor a gente chama de resultante, por isso que aqui está VR, é o vetor resultante. Então toda vez que você tiver dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente realmente vai somar, tá? A gente representa com uma soma e nesse caso aqui realmente a gente vai fazer uma soma. Eu estou frisando nisso, vocês vão ver a diferença agora no próximo, tá? Antes de ir para o próximo, reparem que o resultado dos dois é esse cara aqui, ó. Ele está na horizontal, por quê? Porque os dois estavam na horizontal. Ele está apontado para a direita, por quê? Porque os dois estavam apontados para a direita. Agora, olha aquela outra situação ali, ó. Vetor A e lá o vetor B. Eles têm a mesma direção? Sim, os dois estão na horizontal. Cuidado para não confundir com sentido. Eles têm o mesmo sentido? Não. O A está apontado para a direita e o B está apontado para a esquerda. Então eles têm sentidos opostos.
Como é que a gente calcula agora a soma entre aspas? Ó, eu represento como soma. Mas como eles estão apontados para lados diferentes, na verdade, então a gente vai subtrair. Você vai pegar um vetor e vai diminuir com o outro. Você vai pegar o vetor A e vai diminuir com o vetor B. Reparem, galera, ó, que está em módulo. Esses tracinhos aqui, ó, significa módulo. E qual é o significado do módulo? Que o resultado daqui ele sempre sai positivo. Porque o A aqui, ó, olha o tamanhozinho do A e olha o tamanho do B. Essa subtração aqui daria um número negativo. Como ele está em módulo, o resultado ali vai ficar mais, sempre positivo. Vamos para algumas observações. Esse daqui é o resultante daqueles dois ali, ó. É o que a gente chama de vetor resultante. É o resultado daquela soma de vetores. Reparem que ele está na horizontal, por quê? Porque os dois estavam na horizontal. Ele está apontado para a esquerda ou para a direita? Nesse caso aqui ele está apontado para a esquerda. Por quê? Porque o resultado vai apontar para o lado do maior vetor, que é o vetor B. Então o resultado sempre aponta para o lado do maior vetor. Bom, tranquilo, né? Então se os dois estão para o mesmo lado, a gente realmente vai somar. Eu represento com uma soma e realmente eu faço uma soma. Se os vetores estão em sentidos opostos, eu vou subtrair, mas eu continuo chamando isso de soma de vetores, porque eu juntei vetores, tá? Mas matematicamente a gente vai subtrair. Tem mais uma situação aqui para mostrar para vocês. Vetores perpendiculares. O que são vetores perpendiculares? São vetores que formam um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, como é que eu vou transformar esses dois vetores em um só? Fazer a soma entre eles. Aí aqui eu vou ter que analisar duas situações. Eu posso usar uma regra chamada de regra do polígono, ou então uma outra regra chamada do paralelogramo. A regra do polígono a gente utiliza quando eu tenho mais de 3 vetores. Aí fica mais fácil usar a regra do polígono. Se forem apenas 2 vetores, eu vou usar a regra do paralelogramo e eu vou ensinar para vocês essas duas regras. Então, a primeira aqui, ó. Pela regra do polígono, eu tenho que fazer o seguinte. Lembra que os vetores têm um início e tem um fim? Eu tenho que fazer com que o início de um vetor se encaixe no final do outro vetor. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou repetir o vetor A, tá vendo? Eu trouxe ele para cá. O vetor B ele estava aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu pego o início do B e jogo lá para o final do A. Assim, de tal maneira que ele fica assim. Então, qual vai ser a junção entre eles? A junção entre eles é você ligar o primeiro vetor com o final do último vetor, assim. Então, a soma entre esses dois vetores seria esse vetor aqui, ó. O vetor resultante, lembra que a gente representa por uma soma, só que aqui não, a gente necessariamente não vai somar, e eu vou mostrar qual é o cálculo daqui a pouco. Então, pela regra do polígono, basta você pegar o início de um vetor e colocar no final do outro vetor. E pela regra do paralelogramo, tá aqui, ó. Só repetir, tá vendo? Trouxe para cá, vetor A e o vetor B. Para usar a regra do paralelogramo, eu tenho que fechar um paralelogramo, que é como se fosse um quadrado, um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A, vou desenhar lá no final do B, e vou pegar o B e vou desenhar no final do A. Fechei um paralelogramo. E agora, a resultante começa no início dos dois e vai ter um encontro da linha pontilhada assim. Reparem, ó, que esse vetor aqui é exatamente igual a esse daqui. Tá, beleza, já sei calcular agora o desenho, tá vendo? Reparem que tem que colocar a pontinha da seta no lugar certinho, ó. A pontinha da seta tá aqui, ó, e a pontinha da seta tá ali. Como é que eu vou calcular agora o valor desse vetor resultante? Tá vendo que aqui, ó, tem a formação de um triângulo retângulo? Aqui também, ó. Triângulo retângulo, é a mesma coisa, os dois. Eu tenho catetos e eu quero descobrir a hipotenusa. Para descobrir a hipotenusa tendo os catetos, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar ali, ó. VR, que é esse cara aqui, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o A elevado ao quadrado mais o B também elevado ao quadrado. Então com isso a gente fechou a parte de vetores perpendiculares, tá? Depois a gente vai fazer exercício, você vai ver que é bem tranquilo de se resolver, tá? Aqui, vetores oblíquos. Vetores oblíquos é quando aqui eu tenho a formação de um ângulo que não seja de 90 graus, igual foi a situação anterior. Também aqui, ó, eu vou usar a regra do polígono ou do paralelogramo.
Pela regra do polígono, lembra como é que a gente faz? Eu tenho que repetir um dos vetores e colocar o final do outro, o início do outro no final desse que eu repeti. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Repetir o vetor B, trouxe para cá, e o A que era para estar aqui, eu vou trazer ele para cá assim, ó. Tá vendo? O início do A está no final do B. Então agora, qual é o vetor resultante, a junção desses dois caras? É só ligar o início do primeiro vetor com o final do último vetor, é aquele cara ali. Se fosse fazer pela regra do paralelogramo, tá ali, ó. Eu tenho que repetir igualzinho daqui, ó. Agora o que eu faço? Eu pego o A, desenho no final do B e o B no final do A, assim, ó. O A no final do B e o B no final do A. Qual vai ser o vetor resultante? Vai ligar o início do primeiro com o final do último vetor, desse jeito ali. Então esse seria o nosso B. Repare que essa linha azul, ó, é a mesma daqui, do lado de cá. Tá, já sei calcular o desenho, tá vendo? A pontinha da seta tá aqui e a pontinha da seta tá lá. Como é que a gente calcula o valor desse cara aqui? Vai ser realmente somando? Não. Aí aqui a gente vai ter que usar uma lei chamada de lei dos cossenos, que é aquela fórmula ali, ó. A princípio você se assusta, né? Fala, nossa, que fórmula grande. Mas não, é só uma fórmula, ó. O VR ao quadrado é esse cara aqui. Então seria o que você quer encontrar elevado ao quadrado igual a A elevado ao quadrado, que é esse cara aqui, mais o B elevado ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno desse ângulo daqui. Então é só uma fórmula, né? Parece que é grande, mas vocês vão ver que é bem tranquilo de se fazer. E para finalizar a parte da matéria que eu queria explicar para vocês, a gente vai falar sobre decomposição de vetores. O que a gente aprendeu até agora? Que eu tenho 2 vetores que eu consigo transformar em um, que é o vetor resultante. E será que de um vetor eu consigo transformar em 2? Sim, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um vetor que eu estou chamando de V. Ele forma um ângulo alfa com a horizontal, que é esse eixo X. E eu quero dividir esse cara em 2. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer primeiro assim, ó. Vou trazer a pontinha da seta e vou puxar até o eixo X, tá? Aqui ele vai ter um tamanho que eu vou chamar de Vx. O que é Vx? É o valor do vetor V na direção do eixo X. Vou pegar agora a pontinha da seta de novo ali e vou trazer para o eixo Y assim, ó. Tá vendo que aqui agora eu vou ter um outro vetor aqui? Vai ser o Vy. O que é o Vy? É o valor do vetor V na direção do eixo Y. Então eu fiz o seguinte, resumindo. Eu tinha um vetor V. Eu dividi ele na direção X, que é o Vx, e uma parte na direção Y, que é o Vy. Então não precisa mais do vetor V. Eu já tenho os 2 vetores. Lembrando que se eu juntar esse daqui com esse daqui, vai me dar aquele resultado ali, né? Como é que a gente vai obter os valores de Vx e Vy? Vamos fazer assim, ó. Lembra da definição de seno lá da matemática? Como é que se calcula seno? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então olha para cá, ó. O ângulo é esse. Isso aqui é cateto adjacente, esse aqui é cateto oposto, e isso aqui, ó, é a hipotenusa. Então o que é o valor do seno? É o cateto oposto, que é o Vy, dividido pela hipotenusa, que é V. Por isso que ficou assim. Esse V está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então Vy se calcula daquele jeito ali, ó. O Vy é o valor do V vezes o seno desse ângulo alfa ali. E para calcular o valor do Vx, vamos usar a definição de cosseno. Qual é a definição de cosseno? É o cateto adjacente, tá lá, ó, é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o V. O V está ali dividindo também, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar Vx igual a V cosseno de x. Então se cair numa questão, faça a decomposição do vetor, igual está aqui. Você vai usar essas 2 fórmulas aqui, ó. Para calcular o Vy, é o valor do V vezes o seno daquele ângulo alfa. Para calcular o Vx, é o valor do V vezes o cosseno do ângulo alfa. A gente vai fazer uns exercícios agora, só para você ver como é que a gente pratica isso na real, tá? Vocês vão ver que é a parte mais fácil da matéria até agora. Então tá aqui.
eu vou resolver um exercício, depois vou deixar uns bem parecidos com esses aqui para que vocês possam fazer também, tá? Então, bem rapidinho, galera, a gente quer calcular a soma desses vetores aqui. De novo, o que é somar vetor? É você juntar, não necessariamente você vai somar os vetores. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, vetor A e aqui eu tenho o vetor B, são os valores, tá? Os dois têm a mesma direção, têm o mesmo sentido. Se os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, aqui realmente a gente vai somar. Então basta você somar 3 mais 4 vai dar 7. Então o vetor resultante, vou fazer ele, já que ele tem tamanho 7, eu vou fazer ele maior do que o 3 e o 4, tá? Então você pode colocar direto aqui, ó, vetor resultante é igual a 7. Pronto. Matamos a letra A, juntamos aqueles dois vetores ali. Na letra B, eu tenho agora dois vetores na mesma direção, os dois estão na horizontal, só que eles estão com sentidos opostos. Então aqui a soma de vetores vai ser, na verdade, a subtração. 4 menos 3 vai dar 1. Para onde que vai apontar esse vetor 1? Para o lado do maior vetor, que nesse caso aqui é o B. Então ele vai ter um tamanho pequenininho. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Pô, já que ele tem tamanho 1, você não vai fazer ele do mesmo tamanho do 3, né? Tem que diminuir pelo menos um pouquinho. Não precisa ser em escala direitinho, mas tem que fazer mais ou menos assim, tá? Então tá aí, ó. Esses dois vetores, somando eles, né, juntando eles, dá esse vetor aqui, ó, de tamanho 1. Lá na letra C, nós temos dois vetores formando um ângulo de 90 graus. Aí, como é que a gente calcula agora? Primeiro eu vou fazer o desenho, tá? Como são dois vetores, eu vou usar a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo, você tem que fazer assim, ó. Vou pegar o vetor B, desenhar no final do A. E vou pegar o A e desenhar no final do B. A resultante começa no início dos dois e termina lá no encontro daquelas duas linhas pontilhadas lá, ó. Então isso aqui vai ser o nosso VR, tá? Tem que fazer o desenho. Repare que a pontinha da seta tá aqui, ó. Então vai ser aquela diagonal ali. E como é que a gente vai calcular o valor desse VR? Nesse caso aqui, como formou um triângulo, lembra? Basta a gente usar o teorema de Pitágoras, que é vetor resultante ao quadrado. Quem são os catetos? Ó, é o 3 e o 4. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí aqui é só continuar, ó. VR ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Aí agora dá para somar, né? Então vai ficar VR ao quadrado, 9 mais 16 dá 25. Para finalizar, tá elevado ao quadrado vai em forma de raiz quadrada. Então VR é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então pronto, ó. Já sei que esse vetor resultante ele tem tamanho 5, ele está na diagonal e apontado assim, ó, para baixo. Determinei as características dele. Esse outro vetor aqui, ó. Repare que aqui tem um vetor, tem tamanho 3, e aqui ele tem tamanho, o de baixo tem tamanho 4, o que está na horizontal. Como é que a gente vai fazer de novo a parte do desenho, graficamente? Você vai pegar o B, desenhar no final do A, e vai pegar o A e desenhar no final do B, mais ou menos assim. A junção deles começa lá no início dos dois, igual foi aqui, ó, e vai até o encontro daquelas linhas pontilhadas ali, ó. Vai ficar algo semelhante a isso aqui, ó. A pontinha da seta tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso VR. Bom, aí para calcular o valor do VR, agora como está formando um ângulo diferente de 90 graus, a gente vai usar aquela fórmula grandona, que é assim, ó. VR ao quadrado é igual. Aí a fórmula é o seguinte:
são esses dois caras aqui, ó, elevados ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes o valor do A de novo, que é 3, vezes o valor do B, que é 4, vezes o cosseno de 30. Só que ele deu aqui pra gente, ó. O cosseno de 30 é 0,8. Aqui vai ficar 0,8. Agora a gente tem que terminar essa continha aí. Então vai ficar VR ao quadrado igual 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, mais... Aqui vai ter que fazer, né? 3 vezes 4 dá 12, vezes 2, 24. Aí tem que fazer 24 vezes 0,8. Deixa eu fazer aqui, 24 vezes 0,8, 19,2. Então VR ao quadrado vai ser igual. Aí agora tem que somar isso aí. 19,2 mais 16 mais 9 vai dar 44,2. Para finalizar, tá elevado ao quadrado, vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então VR é igual a raiz quadrada de 44,2. Não vai dar uma raiz exata, mas a gente vai ver aqui, só um instantinho. Raiz quadrada de 44,2 dá mais ou menos 6,6. Então, ó, vai dar mais ou menos esse 6,6 aí. Tá vendo? Se você pegar para praticar, você consegue fazer. Então, só relembrando aqui, ó. A gente usou aquela fórmula que é compridona. É o A ao quadrado mais B ao quadrado mais o 2 da fórmula vezes A vezes B, que são 3 e 4, e o cosseno do ângulo ali, que é de 30 graus. Cosseno de 30, eu coloquei para vocês 0,8. Por isso que ali ficou 0,8, tá? Bom, galera, a gente, como não estou tendo esse feedback de vocês aqui agora, eu vou continuar. Qualquer dúvida vocês vão mandar para mim, tá? Tem só mais um exercíciozinho para a gente poder fazer aqui. Cadê o apagador? Aqui. Peraí que eu achei. Bom, e para finalizar, eu quero fazer uma decomposição de vetores, tá? Então a questão aqui pede: decomponha o vetor abaixo. Então aqui eu tenho o vetor A, ele vale 10, e eu quero dividir ele em 2, sabendo que ele forma um ângulo de 30 graus com o eixo X, e eu dei aqui o valor do seno e o valor do cosseno do ângulo de 30 graus. Então primeiro, vamos lá. Como é que a gente calcula o A na direção do eixo X? É só pegar a pontinha da seta e levar até o eixo X. Então ele vai ter esse tamanho aqui, ó. Como é que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele de AX. É o valor do A na direção do eixo X. Qual vai ser o tamanho dele na direção Y? Vai ser isso aqui, ó. Como é que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele de AY. Por quê? É o valor do A na direção Y. Agora falta calcular os valores. Aí eu já vou colocar a fórmula direto, que é como vocês vão fazer também. Qual é a fórmula para se calcular o valor do A na direção do eixo X? Vai ser o valor do próprio A vezes o cosseno de 30 graus. E depois, para calcular o valor do AY, também vai ser o valor do A, só que em vez de usar o cosseno, a gente vai usar o valor do seno de 30. Então só substituir os valores, galera, ó. Aí vai ficar AX igual, o valor do A
ele deu como sendo 10. O cosseno de 30, eu dei aqui em cima essa informação, ó, é 0,8. Então, AX, aí é só fazer essa multiplicação aí. 10 vezes 0,8 vai dar 8. Então, já sei que no total ele tem tamanho 10, mas na direção X ele tem tamanho 8. Para descobrir agora o AY, é só continuar aquela continha aqui, ó. AY é igual o valor do A, que é 10, vezes o seno de 30 é 0,5. Então só multiplicar aí também, 10 vezes 0,5. Então vou encontrar aqui, ó, AY é igual a 5. Então dividir um vetor valia 10, ele tem, desse 10 ele tem 8 na direção X e ele tem 5 na direção Y. Então é isso que vocês vão fazer, que vai ficar como atividade para vocês. Na verdade são os exercícios que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Então isso aqui é só você dar um pausezinho aí depois para poder visualizar direitinho. Então, ó, exercício para vocês, tá? Bem parecidos com esse que eu acabei de fazer, justamente para você treinar. Então aqui eu tenho você vai ter que calcular a soma dos vetores, igual a questão que eu acabei de fazer com vocês, só que está com números diferentes. E aqui também para fazer a decomposição desse vetor aqui, ó, só que ele vale 20 e eu dei ali também o valor do seno e cosseno. Então, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado quem está fazendo aí as questões. Qualquer dúvida, podem mandar para mim, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.